Como vimos no vídeo anterior, o protagonista olhou para os dedos do Sr. Yi e percebeu que havia vestígios de acupuntura recente. Neste momento a médica Liu gritou que seus colegas próximos não deveriam desacelerar. Ela segurava o desfibrilador e exigia 300 joias. Em seguida ela aplicou os ferros do dispositivo no peito do Sr. Yi, mas a tela ainda não fez um único som. A ajuda não deu nenhum resultado. Liu reuniu os ferros do desfibrilador novamente para continuar ajudando e ordenou novamente que seus colegas aumentassem a descarga do dispositivo para 360 joias. Em seguida ela aplicou os ferros no peito do paciente e a descarga começou novamente no dispositivo. Por fim o monitor quebrou o silêncio e começou a escrever mostrando que o paciente tinha pulso. A médica Liu com os dedos frios verificou o pescoço do Sr. Yi em busca de um pulso. Ela soltou com alívio e pensou que graças a Deus sua pulsação estava normal. Nesse momento Ying pegou Liu pelo braço e agradeceu de todo o seu coração por salvar seu avô, mas Liu virou para a menina dizendo que o estado de seu avô ainda era ruim e ela espera que Ying entenda isso. A esposa do seu tio fala baixinho que já tinha preparado um ouro de primeira classe para o enterro. Em seguida ela e o esposo trocaram olhares. Neste momento tia apareceu na porta e perguntou se Liu estava lá. A doutora levantou a cabeça e viu o protagonista na porta. Tia rapidamente onde pegou sua mão e a puxou pela porta dizendo para ela seguir. Eles começaram a falar no corredor sobre como o protagonista estava observando a paciente por um tempo, e ele diz que tem certeza de que alguém tentou eliminar o Sr. Yi às escondidas. Liu não conseguia acreditar no que Tim estava dizendo e repetiu a frase dele sobre alguém querer acabar com o Sr. Yi. O protagonista falou ainda que descobriu há algum tempo e acrescenta que o método usado foi acupuntura. O método utilizado é extremamente perigoso e não deixa vestígios. Liu ficou pensando em quem na Terra foi tão ofendido pela família Li. Tia respondeu a ela que era difícil dizer, mas se agora eles conseguiram salvá-lo com sucesso, então da próxima vez a sorte não os ajudará. Nesse momento a doutora Liu voltou para o personagem principal e disse que ele poderia salvar seu velho usando acupuntura. Ele olhou para ela surpreso, e então a garota começou a convencê-lo dizendo que eles não podem apenas vê-lo partir. Nesse momento a neta caminhou pelo corredor e chorou, dizendo que seu avô com certeza viveria. Ying sentou-se no corredor do hospital e chorou alto porque o avô estava muito doente. Liu ouviu o choro e percebeu que era garota. Então ela chamou o nome da menina para falar com ela sobre o avô. Ying viu a médica e se acalmou um pouco. Depois que a menina chorou seu rímel correu por todo o rosto e ela apenas repetiu a frase sobre seu avô. Ela caiu nos braços de Liu que respondeu que salvaria seu avô. Em seguida a médica consolou a garota dizendo que estava tudo bem e que ela deveria descobrir algo. Nesse momento Ying viu o protagonista e perguntou o que ele estava fazendo lá. Liu questionou se ela o conhecia. Ying respondeu que é claro e acrescentou que Tia a salvou uma vez na estrada. O protagonista alegremente cumprimentou Ying acenando com a mão. Liu continuou a conversa dizendo que como eles já se conheciam ela vai resumir. Em seguida tocou a palma da mão na bochecha de Ying e disse que havia algo que precisava lhe dizer. A menina ouviu atentamente e a doutora disse que Tan descobriu que seu avô foi envenenado. Ying gritou alto quando ouviu a notícia do envenenamento de seu avô. Ela estava indignada e não entendia como poderiam prejudicar seu avô. Então disse em voz alta que não importava quem fosse, ela nunca o perdoaria. O protagonista viu isso e pensou que todas as mulheres se tornam muito assustadoras quando estão com raiva. Liu naquele momento tentou acalmá-la e disse que o mais importante agora era curar seu avô. Então ela olhou para Tian com um sorriso e disse que ele iria ajudar assim como ele curou sua dor de cabeça. O personagem principal sorriu para a doutora Liu e quando foi falar foi interrompido. Ying pegou suas mãos e pediu que ele ajudasse porque era o único que poderia fazer isso. Chorando a garota implorou para que ele ajudasse a curar seu avô. Ele olhou para ela e quando foi falar novamente seu discurso foi interrompido pelas vozes das pessoas que saíram da sala. De repente os parentes apareceram e o irmão de Ying perguntou se a esposa do seu tio não queria o avô vivo. A esposa respondeu de uma forma muito peculiar. Ela disse para ele parar de fingir ser criança e é hora de entender quanto benefício o fim do avô trará. Tudo isso foi ouvido pela Ying e pelo protagonista que abraçou e segurou a garota. Eles estavam nas proximidades e os familiares estavam indo embora, dizendo que não deveriam ficar bravos e deveriam parar de discutir na enfermaria. Ying ouviu os parentes conversando e pediu ajuda. A doutora Liu também implorou que Tia não tivesse escolha a não ser concordar, então Tia resolveu tentar. Ying agradeceu ao jovem por sua escolha. Enquanto isso um dos parentes viu Ying e se perguntou o que ela estava conversando com alguém que parece ser um idiota.
Depois de 10 minutos, Tian já segurava a agulha nas mãos e estava pronto para iniciar o procedimento. Ele começou a inserir uma agulha na pele do peito do senhor e a fim de aliviar de alguma forma sua condição. A doutora Liu e Ying ficaram na sala e sussurraram que apenas Tian conseguiria ajudá-lo. O senhor Yi ficou imóvel e apenas sua neta sussurrou que ele deveria continuar a lutar pela vida. O velho inesperadamente que estava deitado na cama soltou um respiro profundo. A neta notou que seu avô agora podia respirar normalmente. Tian disse a ela que ele voltaria amanhã para fazer novamente e o avô acordaria logo. Ela se aproximou e pegou sua mão agradecendo e prometendo que depois de curar seu avô ela faria o que ele quisesse. Mas um dos parentes viu tudo isso e sussurrou com raiva quem era esse cara. Depois disso os eventos acontecem em um grande arranha-céu no meio da cidade. Sobre a mesa há um pequeno vaso de onde sobe uma fumaça leve. O homem que estava perto da cama e olhava pela janela estava falando ao telefone e também pediu ao interlocutor para não atrapalhar o patrão se possível. Este homem respondeu que haveria um novo surto em 3 dias, e até lá Tian já não estaria mais vivo. 3 dias depois, Tian continuou a acupuntura no velho e colocou a última agulha na caixa de pé perto da cama. Ele se dirigiu às garotas e disse para não se preocuparem que o avô acordaria logo. Ying estava feliz porque havia esperança na recuperação de seu avô. Ela também agradeceu ao prota dizendo que ele é tão gentil de ajuda a tratar seu avô, mas de repente houve um barulho alto na sala e a porta do quarto de repente se abriu. Ying perguntou ao tio que invadiu a sala o que ele queria fazer. Agora, ele respondeu ameaçadoramente que ele queria saber o que ela estava fazendo. O filho estava ao lado dele. O tio ameaçadoramente perguntou apontando para Tian quem era ele. Ying respondeu que era quem podia tratar o avô. Seu outro parente começou a abordá-la por permitir que algum estranho tratasse seu avô. Em sua opinião, ela estava tentando montar um esquema eliminando o avô e levando a herança para ela. Ying caiu em lágrimas e perguntou como ele pode dizer tal coisa. Por que ela ama-o? Avô. O cara virou para o pai e disse que precisava pegar esse cara e depois ver o que ele falava. Liu defendeu Tian e disse que ele é um especialista que ela convidou. O cara começou a dizer que a doutora Liu havia prometido algo Ying e agora ele apresentaria uma queixa no hospital. Então é melhor ela sair do caminho. Naquele momento todos ouviram a voz do vovô. Ele disse irritado aos dois para saírem de vista. Todos correram para o leito dos pacientes. A neta não acreditou nos olhos. Continuou a dizer a palavra avô. Ela caiu na cama dele e perguntou se ele realmente acordou e ele disse que sim. O filho e o neto ficaram completamente confusos. O senhor He estava muito bravo e apenas gritou para eles irem embora. Quando eles estavam indo embora, o neto começou a perguntar ao pai como isso era possível. Mas seu pai o cortou e disse que eles conversariam sobre isso quando voltassem. Essa conversa foi ouvida por uma enfermeira que estava limpando o corredor do lado de fora. Essa enfermeira também ouviu atentamente a conversa enquanto trabalhava. Nesse momento Ying apresentou Tian a seu avô como a pessoa que o salvou. Tian sorriu e educadamente cumprimentou o paciente dizendo olá. O senhor Ye sorriu e disse que é verdade. Ele sabe porque ouviu tudo enquanto estava inconsciente. Liu imediatamente se envolveu e começou a questionar o paciente sobre como, mesmo em coma ele estava consciente e ainda podia receber informações do mundo exterior. O avô contou que começou há 3 dias quando essa criança começou a tratá-lo com acupuntura. E aí ele pôde ouvir o que cada um deles falou. Muitos perguntaram ao avô se ele sabia quem estava tentando prejudicá-lo. O avô respondeu que não fazia ideia, mas a última vez que se lembra de algo ele estava tomando chá com um bom amigo. E aí ele perdeu a consciência. Ying pensou no que seu avô disse sobre estar tomando chá. No dia seguinte a menina foi até a delegacia para saber quem poderia ter envenenado o avô. A policial Bing disse que todos os registros de quando o crime foi cometido foram apagados. Ying estava preocupada se o criminoso prejudicaria seu avô novamente. Ao que a policial respondeu que não havia necessidade de se preocupar porque ela já havia designado policiais suficientes para proteger o hospital. Tian propôs sua ideia para implementação a fim de descobrir quem queria prejudicar o avô. Já era noite e os eventos se desenvolveram no hospital onde o avô estava deitado. Houve silêncio no hospital porque eram 11h59. Estava escuro no quarto do avô e apenas a lua brilhou pela janela para a cama em que o paciente estava deitado. De repente a maçaneta estalou no completo silêncio e o som da porta abrindo pôde ser ouvido. Um profissional de saúde começou a entrar silenciosamente na sala, enquanto usava máscara e uniforme de médico. Enquanto isso o paciente dormia com a cabeça voltada para a janela. Apenas um vestígio da lua iluminava a parte do cobertor. A porta fechou e já tinha algum médico na sala. Ele começou a se aproximar lentamente do paciente adormecido que estava deitado de costas para ele.
Mas não era o Sr. Ye que estava deitado na cama, mas o protagonista estava no seu canto. Nesse momento o médico foi até a cama e manteve a mão no bolso. Tirando a mão do bolso ele a levantou e nesse momento apareceram agulhas entre os dedos. O médico pensou consigo mesmo que ele era muito preciso, especialmente quando se tratava de assassinato e hoje o velho iria adormecer para sempre. Em seguida o cara começou a trazer a mão com agulhas para mais perto do paciente, a fim de atacar, mas em vez do velho o protagonista saltou do cobertor. Ele habilmente agarrou a mão do agressor com agulhas e a puxou para longe dele. Nesse momento uma luta feroz se seguiu entre Tian e o vilão vestido de médico. Eles lutaram entre si até que as agulhas foram parar no chão. Tian, tirando a peruca, disse que finalmente pegou o vilão que queria destruir o Sr. Yi. O criminoso viu o paciente e pensou com pesar que era aquele cara. Nesse momento Tian começou a interrogar o criminoso e perguntou por que ele queria fazer isso com o velho. Mas o criminoso voltou a reunir forças e começou a gritar para que o adversário não perdesse tempo. Então os homens voltaram a brigar no meio do quarto do hospital e na calada da noite, o criminoso bateu forte com a mão para sentir fortes dores. Tian pensou profundamente por um segundo antes de bater forte. Em seguida conseguiu interceptar o golpe do criminoso. Isso parou o criminoso e ele não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer com ele. Tian começou a gritar que agora era sua vez de atacar forte. Então com enorme força ele deu um soco no estômago do criminoso e gritou perguntando como ele poderia prejudicar o velho. Os olhos do criminoso se encheram de dor e seus óculos deslizaram para baixo e suas pupilas se estreitaram. Era um adversário digno. Sem hesitar houve mais um golpe muito forte no estômago do criminoso. Depois o criminoso parecia virar no ar de outro golpe forte. Ele caiu no chão com um rugido e acima dele estava Tian, que conseguiu derrotar um adversário tão forte. O vilão se ajoelhou na frente de seu adversário tentando recuperar o fôlego e chegar aos seus sentidos. O criminoso tocou sua mandíbula com a mão e pensou que isso estava se tornando cada vez mais divertido. Tian insistiu que seu adversário finalmente começasse a falar. O cara, ajustando seus óculos, concordou, mas tinha um desejo. Ele trocaria informações se Tian dissesse como fez para remover o veneno após sua técnica especial de acupuntura. Naquele momento eles foram interrompidos e à porta. Os policiais correram para a sala gritando para não se mexer e ficar com as mãos para cima. 3 policiais ficaram na sala em frente ao criminoso e seguravam pistolas. A policial apontou a arma para o criminoso e olhou nos olhos dele. O criminoso olhou para a menina com muita raiva. Em seguida jogou seus óculos redondos e nesse momento 3 agulhas envenenadas começaram a aparecer de sua manga sob seus dedos. Um momento depois as agulhas debaixo da palma da mão foram disparadas contra os policiais. O protagonista começou a gritar que as agulhas eram venenosas e que eles tinham que ter cuidado. Os policiais que estavam em frente ao criminoso ficaram muito assustados com o aparecimento de agulhas que foram envenenadas. Uma policial gritou para seus colegas sobre a necessidade de desviar das agulhas pois elas são venenosas, mas uma agulha ainda a pegou. Afinal ela estava voando direto para ela e a menina não teve tempo de se esquivar. Essa agulha bateu no rosto dela e isso lhe causou muita dor. Tian esmagou as agulhas restantes com seus tênis para que não representassem mais perigo. Neste momento a policial Bing começa a cair e o protagonista a agarrou em seus braços para que ela não fosse atingida. Tia a apoiou. E no segundo seguinte ela o abraçou enquanto ainda estava deitada no chão. Depois ela pediu que Tian a soltasse. Tian finalmente notou que ele estava segurando a garota e pediu desculpas. Enquanto isso a janela da sala silenciosamente se abriu. Isso foi feito pela mão de um criminoso e ele pulou no parapeito da janela e gritou que eles se encontrariam na próxima vez. Eles ouviram da janela uma voz de que o suspeito tinha escapado. Meia hora depois um roupão branco e um boné já estavam deitados sobre uma mesa de um prédio residencial na sala. Tirando a máscara do rosto, o criminoso disse que não encontrava uma pessoa com força interior tão forte há muito tempo. Tocando suas feridas nas mãos ele notou que se fosse outra pessoa suas mãos provavelmente teriam quebrado. Olhando para suas mãos ele novamente se perguntou que tipo de poder maldito era esse. Então o cara começou a ligar para o seu líder e disse que encontrou aquele que ele tanto procurava. 3 dias depois houve uma conversa na boate sobre como o jovem mestre Gao não vinha há 2 dias. A garota perguntou se ele sentia falta dela. Gao respondeu que sentiu falta e abraçou com uma mão e segurou um copo na outra. Então ele olhou misteriosamente para a garota e perguntou se ela tinha algum truque que ela gostaria de mostrar a ele. Mas de repente a conversa foi interrompida pelo barulho. A mão de alguém caiu sobre a mesa e o conteúdo do vidro quase saiu dela. O neto do Sr. Yi disse que algum idiota o estava irritando. Gao perguntou quem estava provocando o cara.
Ele respondeu que era sua prima Ing e em seguida trouxe uma garrafa de uísque para seus lábios e começou a beber diretamente da garrafa. Gal pediu à sua companheira que o esperasse do lado de fora e ele a chamaria depois. A menina concordou. Gal deu um tapa alto na garota e ela respondeu que o amava porque ele era um cara muito mau. O garoto nesse momento jogou a garrafa sobre a mesa com força e continuou, dizendo que o velho do seu avô apenas abriu os olhos, mas mesmo que ele tenha acordado, sua prima ainda cuida dos assuntos da empresa. Ele estava preocupado porque seu pai e ele não podia fazer isso. Gal riu para si mesmo e pensou que seu amigo era simplesmente um frouxo e não poderia gerenciar os assuntos da empresa, então Gal sugeriu se divertir em vez de pensar. Mas logo disse tinha uma ideia. O cara se interessou pelo que seu amigo sugeriu. Gal disse que iria buscar sua prima para que ele pudesse puni-la. Dessa forma eles eliminarão 2 pássaros com uma cajadada só. O cara perguntou novamente se Gal estava brincando com aquele médico Liu. De repente a porta tremeu e alguém bateu forte. Uma voz foi ouvida e Gal, bebendo uma bebida, disse a quem bateu para entrar. Um segurança entrou e relatou que havia feito uma investigação sobre esse rapaz. Gal olhou para seu guarda e apenas brevemente perguntou quem ele era. O guarda começou a relatar que seu nome era Tian, um recém-chegado que vivia temporariamente na loja de flores de Sanxin, e a razão pela qual ele e a doutora Liu se conhecem é porque foi ele quem entregou as flores de Gal para ela da última vez. Gal sorriu e disse que pensou que Liu tinha interesse, mas Tian era apenas um entregador. Então o guarda mostrou uma fotografia. Ele olhou para a foto de Tian trazendo flores para dentro da loja e disse que ele parecia bastante inofensivo. O primo de Ying sussurrou furiosamente para deixá-lo olhar para esta foto. Em seguida reconheceu o homem na fotografia e disse que era ele. Gal perguntou se ele o conhecia e o cara confirmou que sabia porque foi ele quem curou o velho do seu avô. Gal notou que ele era bastante capaz. No dia seguinte à noite, a lua brilhava pelas janelas da floricultura e o relógio de parede mostrava 9h30. Tim estava perto das flores e inalou seu aroma porque ele achava bom, mas algo alertou o protagonista e ele perguntou a Shin o que era aquele cheiro. Por algum motivo as portas da loja começaram a ranger, como se alguém estivesse entrando ou saindo. Tian, pensando que era Shin, perguntou se ela tinha ido para casa depois da academia. A garota, vestindo uma camiseta esportiva e shorts, entrou com um pacote e perguntou como ele sabia que era ela. O protagonista ficou um pouco envergonhado, mas respondeu que seu corpo tinha um cheiro especial, mas era mais perceptível quando ela suava. Ela ficou constrangida e disse para ele não falar nada de bobagem, senão cortaria o salário dele. Tian riu e disse que seu olfato era mais forte do que o de uma pessoa comum. Shin respondeu que isso era bom e acrescentou que ela trouxe macarrão para ele e entregou a bolsa. Em seguida a garota saiu correndo, dizendo para ele comer enquanto estava quente. Tian pensou que ela era uma garota tão boa. Enquanto isso a garota estava se exercitando e passou correndo perto da universidade. Ela ficou pensando em como aquele garoto decorou o cheiro dela. De repente um carro preto parou perto de Shin. A porta se abriu bruscamente e alguém pulou para fora. Eles rudemente pararam e agarraram Shin pelos braços e começaram a contê-la. Os 2 vilões que seguravam a menina perguntaram como uma garotinha corria sozinha à noite. Em seguida cobriram sua boca com as mãos para que ela não pudesse gritar. 10 minutos depois, Tian sentou-se e comeu o macarrão que Shin trouxe. De repente o silêncio completo foi quebrado pelo toque do telefone que estava sobre a mesa perto de Tian. Com a boca cheia de macarrão ele pegou o telefone e respondeu que esta é a floricultura de Shin. O jovem foi interrompido quando escutou um grito de Shin pedindo que ele a salvasse. O protagonista pergunta o que aconteceu com ela. Ele queria ouvir a resposta, mas a menina não conseguia mais ser ouvida ao telefone. Tian pediu que ela dissesse algo, mas naquele momento os sequestradores fecharam a boca de Shin e ela não conseguia mais falar. Um dos sequestradores disse a Tian para ir ao prédio inacabado perto da costa. E com uma voz irritada acrescentou que se Tian não estivesse lá dentro de 1 hora, ele deveria considerá-la um cadáver. O protagonista gritou ao telefone sobre quem ele era e onde Shin estava. Ele queria ouvir, mas o sequestrador bateu o telefone com força e assobiou que logo ele seria um cadáver. Tim imediatamente saiu correndo da floricultura e correu em direção ao prédio inacabado, gritando para que Shin aguente porque ele já estava a caminho. Tim correu rapidamente até que seu nariz sentiu o cheiro que ele conhecia anteriormente. Era o cheiro de Shin. Então o protagonista correu pela cidade seguindo o cheiro. Ele rapidamente correu pelas ruas, passando várias casas tentando ajudar a garota. Enquanto isso, os 2 sequestradores estão falando sobre como a garota parecia ser tão saborosa e eles definitivamente fariam algo com ela. Um deles pegou a menina pelo queixo e levantando-a olhou em seus olhos e confirmou que não ia perder a chance.
O segundo riu e Shin ficou muito assustada. Ela segurou sua mão machucada e perguntou o que eles iriam fazer. O vilão ficou sorrindo e perguntou qual ia primeiro. Um deles respondeu que não se importava e que iria junto. A menina começou a falar alto e pediu para que não viessem, mas os sequestradores estenderam as mãos para ela e disseram para ela ser uma boa garota. Inesperadamente, tanto os sequestradores quanto Shi ouviram uma voz que ordenou que eles tirassem as mãos e não tocassem na garota. O personagem principal rapidamente subiu as escadas a caminho dos criminosos a fim de salvar rapidamente Shin. Em seguida ele começou uma briga com um dos vilões. Shin acertou o rosto do criminoso duro e preciso com o cotovelo, e ele finalmente caiu no chão. O protagonista virou para o cara e o xingou por pensar em fazer maldade com sua amiga. Nesse momento Tian se aproximou da menina e a abraçou dizendo que estava tudo bem. Shin o abraçou com força e sussurrou que ele finalmente tinha vindo para salvá-la. Nesse momento o criminoso estava conversando com um companheiro, dizendo que esse cara era maldoso e ele mal conseguia respirar. Tian se voltou para os vilões que ele estava interessado e perguntou quem o enviou para sequestrar Tin. Mas aquele sequestrador apenas assobiou com raiva e prometeu eliminar Tian logo. O protagonista deu um soco no rosto de seu oponente e disse que iria perguntar a ele novamente. E ele deu um soco nele novamente dizendo que estava falando demais. Então novamente Tian olhou em seus olhos e exigiu que ele respondesse quem o enviou. O sequestrador ficou em silêncio e Tian pisou em sua mão. O vilão gritou que estava com dor e então revelou que quem o mandou foi o mestre Gao. Tian queria saber onde ele está agora. O criminoso respondeu que não sabia onde estava o mestre Gao agora. O protagonista perguntou se ele sabia se poderia contar os ossos assim e pisou em sua mão, dizendo que quebraria cada um assim. O som de um osso quebrado podia ser ouvido. Então o criminoso disse que estava na boate Coquerel e pediu para poupá-lo porque esse assunto não era da sua conta. De repente ouviu-se o som de facas voadoras nas proximidades que alguém lançou. Tian gritou cuidadosamente. Protegeu a garota Shin do perigo. Nesse momento uma faca atingiu o vilão com cabelos verdes bem na testa e ele não estava mais vivo. A segunda faca já estava no meio da testa do segundo vilão com cabelos roxos. Ambos os sequestradores foram de base e poças de líquido vermelho estavam no meio do prédio inacabado. Alguém estava correndo pelas escadas e o protagonista começou a gritar para descobrir quem foi. Shin estava nos braços dele e disse que estava assustada e ele respondeu que estava tudo acabado e a garota não precisava ter medo. A menina chorou e olhou para o amigo dizendo que agradecia porque ele a salvou de novo. Mas Tian disse que eles precisam sair de lá. Ela enxugou as lágrimas e concordou com ele. O protagonista estava pensando que faria Gao pagar pelo que ele tentou fazer com Shin. 30 minutos depois, Tian já estava no cassino à procura do jovem mestre Gao. A segurança estava agitada dentro deste cassino enquanto alguém tentava destruir tudo. Tian parou um dos seguranças do cassino colocando a mão em seu ombro. Ele estava interessado em informações sobre onde o mestre Gao estava agora, mas o segurança era novo no cassino e não tinha nenhuma informação necessária. Em seguida o personagem principal ficou no meio do salão e Shin ficou atrás dele. Então ele chamou Gao em voz alta e gritou para que ele saísse. Mais adiante no corredor ouviam-se várias vozes perguntando se deveria informar o chefe sobre isso. Enquanto isso, Gao, como sempre com um copo nas mãos, começou a falar para si mesmo que Tian era um idiota por querer lutar contra ele por uma mulher. Ele acha que agora é hora do protagonista aprender uma lição. De repente houve o som de uma pessoa se aproximando do escritório de Gao. O guarda relatou a má notícia. Ele diz que Tian tinha ido até eles. Gao abaixou o copo com uma pancada e gritou com raiva que isso não era bom. Era uma porcaria completa. Então o segurança diz que recebeu a informação via comunicação de que Tian já estava lá. Gao deu instruções ao guarda para chamar Leng. O guarda entendeu tudo. Gao pensou com raiva que Tian estava causando problemas em seu estabelecimento e ele não podia deixar. Neste momento Gao começou a suar frio de medo e só falou que isso era uma coisa maldita. Tian ordenou que o homem se ajoelhasse no chão do próprio cassino. Gao rapidamente caiu de joelhos no chão do cassino com Tian atrás dele. Então o protagonista ordenou que Gao batesse no rosto com a mão agora. Mas Gao começou a dizer que nunca faria isso. Nesse momento Xi agarra o ombro de Tian e pediu para soltar o sequestrador porque ela estava muito assustada. Mas Tian não queria fazer isso e disse que queria deixar claro para Gao que não deveria mexer com ele. Em seguida ordenou que ele se apressasse. Gao de joelhos em seu cassino se bateu no rosto e na cabeça até que havia líquido vermelho e sua cabeça estava girando. Tian ordenou que ele dissesse que outras coisas ele tinha feito.
Caso contrário, ele dava um tapa na cara dele até ir de base. Nesse momento, Gal estava deitado no chão com o rosto inchado, mal consciente e tentando dizer algo. De repente, uma policial apareceu e ordenou que Tian parasse e o deixasse ir. O protagonista viu o oficial Lang Bing e ela insistiu que Tian não estava acima da lei e deveria parar. O protagonista ficou irritado e disse que Gal cometeu o sequestro de Xin. Ela conferiu o pulso do vilão e disse que estava tudo bem e ele estava vivo. Em seguida, ela perguntou em tom sério se ele era o mestre Gal. Nesse momento, o cara começou a gritar e dizer que o oficial tinha finalmente vindo para salvá-lo de Tian. Então ele se levantou e apontou o dedo para o personagem principal dizendo que ele provocou a briga e que ela deveria prendê-lo, mas Tian disse que duas de suas pessoas estavam sem vida no prédio inacabado e ele precisava identificá-las. Ele negou e disse que aquilo era um absurdo e que não sabia de nada. A oficial Lang Bing ordenou que alguém fosse enviado a este prédio inacabado para descobrir informações. Então ela se virou para os outros e falou que todos estavam indo com ela para prestar depoimento. Enquanto isso, na cidade grande sob a luz da lua, a história continuou acima de um dos arranha-céus. Os sons de um helicóptero se aproximando de uma visão especial foram ouvidos do telhado. Alguém olhava com muito cuidado para o helicóptero que se aproximava dele. O helicóptero pousou em um lugar especial no telhado de um prédio de vários andares. Rai, ao ver a garota, disse que a pirralha finalmente chegou. E a menina respondeu ao irmão com palavras que finalmente estava em casa, sentada no sofá. Kiao disse alegremente ao irmão que era bom estar novamente no seu doce lar. O irmão estava interessado em saber o que sua irmã estava fazendo nos dias que esteve fora e pediu que ela contasse. Ela respondeu que mostraria algo ao irmão. De repente o telefone começou a fazer um som estranho. O irmão riu perguntando o que era. Ela também estava interessada no que era e uma mensagem veio com um texto para vir e olhar para o comportamento desse cara. Kiao fala que não sabia de jeito nenhum que Gal gostava de se bater, mas aí ela viu no vídeo alguém além de Gal, um segundo cara. Kiao, dando uma olhada mais de perto no vídeo, disse afirmativamente que era seu irmão Tian. Uma hora depois, os acontecimentos mudam para a delegacia. Ouve-se alguém perguntar como era capaz de bater no primeiro mestre de Xangai. A mão bateu na pasta com documentos e a voz insistiu que todos os depoimentos de testemunhas apontavam para Tian. A oficial Lang Bing interrogava seriamente o protagonista. Tian respondeu que Gal havia cometido muitas atrocidades e que aparentemente sua consciência de repente acordou e decidiu puni-lo espancando. E ele não tem nada a ver com isso. Bing inclinou-se para ele e sussurrou em seu ouvido que ela estava curiosa sobre como ele poderia controlá-lo e ordenar que ele se batesse. Te olhando para os melões da policial e disse a ela que ele era um bom menino e estava tão assustado que seus olhos escureceram. Ela notou seu olhar e ficou envergonhada. Em seguida gritou para que ele se comportasse de forma mais decente. A conversa foi interrompida por um policial que disse ter encontrado algo naquele local. Ela perguntou o que, mas o oficial olhou para ela e notou para si mesmo que a mulher mais fria estava vermelha. Enquanto isso, a mulher gritou para parar de encará-la. Então ele relatou que o perito forense confirmou que fragmentos de pele da cena do crime correspondiam ao DNA de San Xin. As duas vítimas foram identificadas como integrantes de uma gangue e capangas de Shelaozan. No entanto, o próprio Shelaozan foi encontrado afogado no rio horas atrás. A policial Lang não acreditou que todos estavam sem vidas e pediu para olhar os documentos. A primeira foto foi de Shelaozan, um criminoso notório. Lang presumiu que essas pessoas foram eliminadas para manter todos calados. Em seguida, ela mostrou a foto do criminoso para o personagem principal e perguntou se ele conhecia aquela pessoa. Ele respondeu que estava muito escuro na hora, mas acha que Laozan foi o responsável por acabar com os próprios capangas acertando aquelas facas. Enquanto isso, no departamento, Xi e Ying estavam andando pelo corredor. A garota perguntou a Ying por que Tian ainda não havia saído da sala de interrogatório. Ela começou a falar, mas foi interrompida. O policial levava Gal, que prometeu que destruiria o protagonista. Muitos olharam para o homem surpreso e apenas sussurraram, mas Gal certamente reconheceu Ying e ele perguntou se seu primo havia dito a ele para tirá-lo de lá. Gal genuinamente esperava que sim, mas ela passou por ele dizendo que essas roupas combinam muito bem com ele. O olhar da garota era direcionado apenas para frente. O mestre Gal respondeu que estava muito feliz com isso, mas ela não ligou para ele. Ela olhou para frente e disse que finalmente viu Tian. Gal, virando a cabeça, começou a perceber que ele tinha acabado de ser simplesmente ignorado e Tian estava com duas garotas. Elas estavam preocupadas com seu bem-estar e se agora estava tudo bem. De repente houve uma explosão na delegacia. Tian começou a perguntar o
que estava acontecendo, mas as meninas só faziam sons. De repente Tian sente alguém pressionando a bochecha nas suas costas e ouve a palavra irmão. Eles se olharam e não acreditaram. Kiao começou a esclarecer que era ela, sua irmãzinha. O protagonista olhou para a menina perplexo e repetiu apenas a palavra que não podia acreditar, e ela olhou atentamente em seus olhos e disse alegremente que ele era seu irmão. Tian se lembrou de como eles estavam sentados sob uma árvore e ela perguntou se ele a amava. Ele respondeu claro e se sentaram de costas para trás, e ela novamente perguntou quem ele gostava mais quando via a irmã Lua ou ela. Tian pensou um pouco e riu alto dizendo que gostava de ambas as meninas. Nesse momento o protagonista começou a tocar suas bochechas e perguntou se era realmente sua irmãzinha Kiao. Ela respondeu que sim. Neste momento todas as meninas ficaram chateadas com essa reunião. Hai começou a fazer suas ameaças contra ele para libertar imediatamente Kiao, enquanto Ying não conseguia entender como isso poderia acontecer porque era impossível. Xin pensou que não era surpreendente que ele estava procurando por Kiao já que eles já se conheciam antes. A oficial Leng afirmou que Tian estava escondendo muitos de seus segredos. Nesse momento Kiao pegou a mão de Tian e disse para ir com ela. O protagonista respondeu que iria. Então Ying chateada acenou com a mão na direção de Tian e Kiao. Ela pediu que esperassem e eles pararam para ouvir o que ela tinha a dizer. Ying fala que ela trouxe o advogado e o protagonista deveria ir com ela. Kiao respondeu perguntando a Ying se ela por acaso estava apaixonada pelo seu irmão. Ying imediatamente corou e se sentiu desconfortável. Então Gao apareceu e disse a Kiao que o protagonista é cruel e flerta onde quer que ele vá. Então a garota não pode ser esganada por ele. Kiao respondeu que não liga e uma rosa cheira rosa. Tian riu e o irmão dela mandou as seguranças tirar Tian de perto de Kiao. As mulheres responderam que só aceitariam ordens da própria chefe. Em seguida a garota disse que estava tudo bem e que eles estavam indo para casa. O jovem mestre Gao ficou chateado. Uma hora depois, em um novo prédio alto os seguintes eventos continuaram. Kiao pergunta ao personagem principal se ele havia perdido a memória e ela estava interessada no que aconteceu com ele ao longo dos anos. Tian respondeu que era muito estranho ele estar fora da cidade e não se lembrar de nada além de seu nome. Ela perguntou se ele se lembrava da irmã Lua. Tian permaneceu em silêncio. A garota ficou um pouco vermelha e disse que era bom que ele só se lembrasse dela. Hai começou a gritar que Kiao e Tian estavam muito próximos. A irmã virou para ele e disse que tinha muita coisa para falar ao protagonista e ele poderia voltar para a sala. Ela acrescentou que ele não precisa se preocupar porque ela tem 2 guardas. A porta da sala fechou com um forte estrondo e o jovem mestre saiu da sala. Em seguida Kiao convidou o protagonista para morar com ela, mas ele respondeu que não. A garota ficou muito chateada quando ouviu essa resposta e perguntou o porquê. Tian disse que era melhor ele voltar para Xin caso os vilões a machuquem novamente. Kiao sorriu e disse que o apoiaria em tudo porque ele era seu irmão. O protagonista respondeu para que ela poderia ter certeza porque ele sempre a protegeria. Ela confirmou que sabia disso. Depois de algum tempo, um carro parou na entrada do prédio e nesse momento a porta da frente se abriu. Alguém desconhecido na escuridão chamou Tian em voz alta. O protagonista procurou a voz. De repente os faróis dos carros brilharam intensamente nos olhos. Logo o mestre Gao ficou na frente de Tian com sua guarda e disse que estava esperando por ele. Em seguida acrescentou que Tian não poderia se esconder do homem mais poderoso de Xangai. Nesse momento ele chama um cara pelo nome de Long. Tian viu o assassino de aluguel assustador, enquanto Gao pediu que o cara esmagasse Tian, mas o capturasse vivo. Então uma grande luta eclodiu entre o assassino Long e Tian. Eles lutaram vigorosamente, cada um tomando golpes de retorno de poder variado. De repente o mercenário parou por alguns segundos e parou de lutar com Tian. Long olhou a certa distância avaliando o adversário e disse que era raro que alguém pudesse resistir a um de seus golpes poderosos. Tian respondeu que Long era muito forte com sua pilha de músculos. Em seguida desferiu outro golpe forte em seu oponente. Long reteve o golpe dizendo que ele não tinha medo de lutar porque a força era seu ponto forte. Em seguida seus punhos se uniram em uma luta frenética e fizeram um som afiado encontrando seu oponente. Long não conseguia entender por que ele não podia derrotar Tian nesta batalha se eles brigavam entre si usando tudo o que podiam. Naquele momento ambos os braços e pernas desferiram fortes golpes em Tian e a área ao redor estava tão escura quanto a neblina. O protagonista continuou se esquivando dele no escuro. Long gritou que ainda tinha força e ao mesmo tempo atingiu Tian novamente. Gao observava o que acontecia de lado e viu nuvens de fumaça, poeira, fogo
Então Gal falou que Long faria o protagonista se arrepender de ir contra ele. Nesse momento Tian perguntou a Long se o que ele disse anteriormente era verdade. Em seguida apontou e disse que ele poderia cair. Long caiu de bruços no chão. Inconsciente, um forte inimigo foi derrotado em batalha. Tian pensou que tinha esquecido de dizer que o que ele tinha não era força, mas outra coisa. Nesse momento o protagonista virou para o mestre Gao e perguntou o que faria com ele. Mas afinal ele é o culpado por alguns dos problemas que acontecia até agora. Então o protagonista perguntou ao jovem mestre Gao novamente. Gao começou a correr rapidamente para seu carro para que Tian não pudesse alcançá-lo. Tian perguntou ao agressor se Gao iria fugir dele. Então o jovem levantou a mão para frente e reuniu toda a sua poderosa força em um único alvo. Ele apontou para Gao e ele caiu. O mestre Gao estava deitado no chão imóvel ao lado do carro em que havia chegado mais cedo. O guarda rapidamente correu até Gao gritando porque estava preocupado com ele. Tian disse para parar de gritar e deixá-lo encontrar uma cama mais confortável. Alguém observa tudo isso de fora. O observador notou a incrível força de Tian e também sussurrou enquanto estava de pé nos arbustos que ele poderia usar o jovem mestre agora. No dia seguinte, Xin ficou chateada porque acreditou que se Tian encontrasse a senhorita Qiao, era improvável que ele voltasse para ela. De repente o protagonista chamou ela e desejou bom dia. A menina ficou muito surpresa que ele voltou. Tian respondeu que se ela não se importar que ele entregue as flores, ele veio trabalhar. O rosto da dona da loja fica corado de vergonha, mas ela respondeu que gostaria que ele continuasse trabalhando. Tian riu e disse que eles já tinham muitas ordens. Xin, naquele momento lembrou-se de algo muito importante e saiu correndo dizendo que voltava mais tarde. Ela correu para fazer seus negócios diários. Tian sorriu porque Xin parecia um pouco estranha hoje. O telefone do jovem de repente tocou em sua mesa e ele viu que era Qiao. Ele sorriu e pegou o telefone perguntando se ela tinha sentido muita falta dele. A garota contou a notícia de que o mestre Gao estava em coma. Então ela avisou Tian que tanto o pai quanto o resto da família Gao eram pessoas terríveis e ele deveria ter mais cuidado. O protagonista respondeu que entendia e que ela não deveria se preocupar. Outros eventos acontecem no Hospital Privado Internacional. O pai de Gao perguntou ao médico assistente como estava o filho e quando ele acordaria. O médico respondeu que sem saber a causa exata da doença, eles não podiam fazer nada agora. O pai de Gao se chamava Xuan e tinha 62 anos. O pai gritava que estava investindo 100 milhões no hospital todos os anos, mas eles não podiam fazer nada. O médico pediu perdão e disse que faria o possível para encontrar uma solução. O pai gritou ainda que se Gao não acordasse, destruiria todo o hospital e afastaria o médico. Nesse momento Xuan procurou seu guarda e disse que estava muito bravo com ele. Em seguida ele agarrou o rosto do guarda com a palma da mão e apertou-o com força. Olhando-o severamente o ameaçou dizendo que paga muito dinheiro para eles, e se algo acontecer com seu filho, ele será enterrado vivo. O guarda respondeu que talvez eles deveriam sequestrar aquele cara Tian e forçá-lo a curar Gao. Então Xuan chamou o guarda e disse para levá-lo para que ele pudesse convidar Tian para curar o filho. Enquanto isso na floricultura, Liu começou a tocar o sino e perguntou se Tian estava. O protagonista perguntou à garota por que ela estava lá. O jovem estava interessado no motivo de sua vinda. Ela disse que veio ver se ele tinha muitos problemas. Mas ele apenas sorriu e respondeu que não havia necessidade de se preocupar e perguntou se a cabeça dela doía. A doutora Liu corou com as palavras do jovem. Afinal ele estava preocupado com o bem-estar dela. Tian perguntou por que ela veio e ela perguntou se ele tinha esquecido que eles tinham concordado. O protagonista não se lembrava da promessa, então a garota lembrou que ele prometeu o exame médico para sua família. Nesse momento Tian bateu na própria cabeça com a mão e disse que quase esqueceu. Em seguida, pegando Xin pela mão, ele a arrastou para visitar a doutora Liu. Xin ficou envergonhado enquanto perguntava se ele queria que ela o acompanhasse. Ele sorriu e disse que sim porque ele agora cuidará dela. Xin finalmente percebeu que Tia havia retornado para protegê-la do ataque de seus inimigos. Enquanto isso, a doutora Liu disse que seu avô estava ansioso para que viessem. Depois de deixarem a loja, havia um carro preto estacionado na rua e os guardas estavam abrindo as portas para um homem. Um homem respeitável e severo desceu do carro e dois guardas o alcançaram. O homem do terno perguntou se ele era Tian e disse que estava procurando para conversar. O protagonista perguntou ao homem com quem ele tinha a honra de conversar. O homem se apresentou como Xuan e disse que era pai de Gao. Em seguida implorou ao protagonista para salvar a vida de seu filho, mas Tian respondeu que não conhecia nenhum Gao e que o homem deveria estar enganado sobre ele.
O jovem acrescentou que era hora de ir. Xuan parou o personagem principal e disse que sabia que houve um desentendimento entre eles e que após curá-lo ele mesmo levaria o filho para pedir desculpas. Tian pediu desculpas novamente e abraçou as duas meninas dizendo que estava ocupado. O pai pediu para curar o filho porque ele estava em estado grave e prometeu dar o que Tian quisesse, mas o protagonista respondeu que quando a família Gao perceber os problemas que eles fizeram, então eles vão poder conversar. Xuan cerrou os dedos em um punho com força e ficou furioso com o personagem principal. Nesse momento o pai de Gao estava muito irritado e não conseguia acreditar que foi negado. Ele ordenou que o guarda o levasse para um lugar específico. Enquanto isso, Liu, o protagonista e Shi chegaram à casa da família de Liu. Eles entraram na propriedade e Liu disse que eles já estavam aqui e a casa pertencia à sua amada avó. Xin olhou ao redor e notou que havia um pátio muito grande. Tian confirmou que era magnífico. De repente o prota sentiu uma dor aguda na mão e não conseguia entender o que havia de errado. Xin perguntou o que havia de errado com ele e Tian respondeu que ele tinha algum sentimento especial. Em seguida ele sorriu levemente e acrescentou que provavelmente era apenas sua imaginação. Enquanto isso, uma jovem inconsciente com cabelos grisalhos estava deitada na cama. Seus dedos começaram a se mover levemente sobre o cobertor que a cobria. Depois os três entraram na casa da avó de Liu, onde a velha também estava presente. A menina apresentou aos companheiros sua avó que ela já havia falado antes. Os três educadamente cumprimentaram a avó idosa. Ela respondeu que estava honrada em conhecê-lo e começou a se curvar. Mas Tia a impediu. A avó começou a dizer que Liu contou tudo e o jovem se tornou o maior benfeitor de sua família. Tian sorriu para ela e disse para ela não dizer isso porque sua neta também era uma ótima amiga. De repente o terceiro tio de Liu, cujo nome é Qi, apareceu e perguntou quem era esse médico milagroso. Em seguida ele estendeu a mão para Tia em saudação e apertou firmemente a mão do novo médico. O cara disse afirmativamente que achava que o protagonista poderia ser uma fraude se ele quisesse dinheiro tinha que passar em seu teste, mas Tio o agarrou bruscamente pelo pulso e perguntou se ele permitiria que ele verificasse seu pulso primeiro. Em seguida olhou em seus olhos e sugeriu que eles conversassem em particular, já que ele tem problemas em seus assuntos masculinos. O tio disparou e começou a gritar de volta para ele que era tudo uma completa bobagem. O protagonista sorriu e continuou dizendo que em menos de 6 meses seus filhos ligariam para outro homem chamando de papai. De repente uma mulher correu para o quarto gritando. Ela queria contar a notícia que as mãos da senhorita estavam se mexendo. A avó animada ordenou que ela fosse levada rapidamente. A doutora Liu perguntou se era verdade que a mão da tia mexeu. Nesse momento todos seguiram a mulher e Tian também foi dar uma olhada. Eles entraram em um quarto caro onde havia uma cama grande e outros móveis. A garota deitada na cama se chamava Liu Men e ela era a tia da doutora Liu. A avó sentou ao lado da cama e chamou Men. Liu também chamou sua tia. Enquanto isso Xin e o protagonista ficaram na porta. Ela perguntou o que exatamente havia de errado com aquela garota. Men estava deitada na cama com o rosto todo pálido e com os cabelos grisalhos. Tia olhou atentamente para a menina e novamente começou a dizer que sentiu que seu coração começou a bater muito mais rápido do que antes. O jovem olhou para Men e não conseguia entender por que ela estava emitindo uma sensação tão calorosa. Em seguida Tia virou-se para Liu e perguntou quem era essa menina e o que aconteceu com ela. Liu respondeu que Men tinha uma doença estranha. Então ela começou a contar a história de que quando a tia tinha 16 anos ela foi para um acampamento escolar na montanha Qinggong e de repente desapareceu. E quando a equipe de resgate a encontrou ela já estava em coma e caída no chão. Não há hematomas ou escoriações pelo corpo. Os médicos tentaram de tudo mas não conseguiram acordá-la. Liu continuou dizendo que ela dorme assim há 16 anos. E sua aparência não mudou. Então Men ainda parece uma menina. A avó tocou os dedos na testa da menina e sussurrou que se Deus queria castigá-los, então por que ele não escolheu ela ao invés da filha? Tian disse à avó para não ficar triste, mas para deixá-lo examinar a menina. Nesse momento o protagonista tocou a mão de Men e sentiu algo incomum. Ele sugeriu que havia uma força estranha em seu corpo que estava interferindo nela e por isso a garota entrou em coma. As meninas imediatamente começaram a fazer um monte de perguntas. Liu perguntou se ele poderia acordá-la e Xin pediu para ele salvar a menina. O protagonista respondeu que tentaria acordá-la, mas eles tinham que sair da sala. Logo a porta da frente se fechou atrás deles e todos os visitantes deixaram a sala. 15 minutos depois Tian começou a compartilhar seu poder com Men para curá-la de uma doença desconhecida. A palma da mão dele estava em frente à palma da menina e algo incrível estava acontecendo. Depois de algum tempo a menina ofegou silenciosamente.
Tudo aconteceu de forma inesperada e Mei lembrou-se que no acampamento procurava rosas sempre florescentes, mas não conseguia encontrar. Ela dançou e cantou serenamente entre o acampamento da escola e a natureza selvagem. Mei se perguntou onde estavam todas as princesas que poderiam dissipar o infinito dos sonhos, e naquele momento sentiu com o pé algum tipo de golpe na superfície da terra. Então a menina viu um lago terrível na neblina no meio da floresta. O poder desse lago atraiu e a envolveu de corpo inteiro. A menina não conseguia entender onde estava agora e o que estava acontecendo, mas parecia ruim. Nesse momento Tian se envolveu no ciclo porque queria curar a garota na vida real. Ela perguntou quem ele era e seus dedos se entrelaçaram, mas de repente ele começou a se afastar dela, e ela tentou pegá-lo com a mão pedindo para ele não sair. A menina foi deixada sozinha em algum tipo de ausência, mas de repente a menina acordou na vida real e perguntou se ele era seu príncipe. Tian perguntou surpreso à moça quem era o príncipe e disse que seu nome era Tian. Mei estava um pouco confusa e perguntou se ele tinha acabado de acordá-la. Então a garota se levantou como uma criança e começou a gritar feliz por saber que seu príncipe veio acordá-la. Mei correu para seus braços com alegria e gritos, gritando Tian era seu príncipe e seu salvador. Tian não conseguia entender o que estava acontecendo. Neste momento as mulheres olharam para o quarto devido ao barulho. Então elas ouviram Tian gritando para deixá-lo ir e a garota que tinha acabado de acordar sem soltar os braços do jovem gritou que ela nunca o deixaria ir. Enquanto isso, os eventos se mudaram para um prédio de vários andares com ele. Kiao estava sentada em uma cadeira em seu escritório e começou a espirrar muito. Ela pensou que provavelmente era seu irmão que estava sentindo muita falta dela agora. Kiao também estava conversando com o tio, que lhe perguntou sobre a proposta da família Gao. Ela respondeu que não concordava com ele. O tio disse que a família Gao lhe ofereceu 200 milhões desde que Tian tratasse Gao, mas a garota respondeu severamente ao tio que não se importava com o quanto lhe pagaram por isso. Ele continuou dizendo que se ela não precisa de dinheiro, então o que dizer da aliança da família? O tio acrescentou que o pai de Gao queria uma aliança matrimonial entre suas famílias, então ele acha que Kiao será capaz de se casar com Gao e o dinheiro e propriedade aparecerão. A garota irritada respondeu que precisava conversar com o irmão e que não queria se casar com Gao. Em seguida a menina apontou para o tio que se ele tivesse tanto tempo livre para falar sobre Gao, então ele deveria cuidar dos assuntos da empresa. Depois disso o tio foi conversar com o filho. O garoto perguntou o que ela disse e o pai irritado respondeu que ela era uma idiota e que eles não conseguiriam o dinheiro que a família Gao concordou em pagar. O filho pensou e disse ao pai que tinha uma ideia. Em seguida acrescentou que Kiao sempre ouve o irmão dela. Então eles podem persuadir Rai e pedir a ele. O pai ainda duvidava da ideia porque não sabia como convencer o irmão a ajudar. O filho fala com alegria para que o pai tivesse certeza de que conseguiria tudo o que planejava. Uma hora depois, na casa da doutora Liu uma voz diz que Tian foi tão legal. Liu fala que ele ajuda repetidas vezes, mas ela não sabe como agradecê-lo. O protagonista sorriu dizendo que voltaria em poucos dias para tratamento posterior. Mei gritou que queria ficar com ele, afinal ele a salvou e foi seu príncipe. O protagonista gritou de medo. A avó tentou de alguma forma acalmar sua filha, mas a garota estava feliz abraçando Tian e dizendo que ela realmente queria estar com ele. Em seguida, Mei disse entusiasticamente ao prota que ela gostava da maneira como ele cheirava. Nesse momento a doutora Liu irritada começou a perguntar o que ele tinha feito enquanto tratava sua tia. Mas ele respondeu que ele realmente não fez nada e a avó pediu que sua filha fosse uma boa menina porque Tian iria voltar depois. O protagonista confirmou que viria outra vez, mas Mei apenas disse a ele para não enganá-la. Então fugindo da casa ele gritou se despedindo e arrastou Xin com ele pela mão. Xin riu dizendo que era um dia divertido. Tian respondeu que é impossível tolerar essa garota porque ela o cansa muito. Naquela mesma noite, em uma boate da cidade chinesa estava sentada à mesa uma garota chamada Yun. Duas pessoas sentaram com ela e ela disse que ficou muito triste quando descobriu que Gao estava no hospital. O primo de Kiao a chamou de estúpida porque ela ainda pensa em Gao, mas ele disse que tinha uma ideia de como salvá-lo. Ela ficou muito interessada na ideia e pediu mais detalhes. Xiao fala que é necessário convencer Xiao Qin a pedir a Rai para encontrar um cara chamado Tian e assim Gao será salvo e ela se tornará esposa do cara. Ela perguntou se ele queria dizer Xiao Qin. Em seguida disse que odiava esse cara até seu fim. O primo de Kiao continuou a convencê-la a fazer isso e mandou a garota pensar em uma vida familiar feliz quando se tornar parte da família Gao. Yun concordou em fazer isso.
2 horas depois, Hai estava pintando um quadro, misturando tintas em um cavalete. Ele chorou um pouco porque sua irmã ia ficar deslumbrante em seu vestido de noiva. As portas de repente se abriram com a pressão da barriga de Xiao Qian. O cara correu até Hai e pediu que o ajudasse. Hai, sem se virar, perguntou se era por causa da garota Yun. Xiao Qian ficou surpreso que ele descobriu. Hai respondeu que havia apenas duas coisas importantes em sua vida: comer e ele. Xiao Qian corou um pouco e respondeu que Dong Hai o conhece bem. Hai, tornando-se sério, disse que ele não conseguia entender o que Xiao Qian encontrou na garota. Então perguntou o que Xiao Qian queria que ele fizesse. O amigo pediu que Hai pedisse a sua irmã para persuadir-te a curar a doença de Gao. Hai respondeu que ele sabe como sua irmã deve se sentir sobre isso. Xiao Qian caiu de joelhos e começou a implorar, dizendo que se ele não ajudar ele não vai poder viver. Em seguida o amigo lembrou que o ajudou uma vez e tomou uma pisa no lugar dele. Nesse momento Hai fechou sua boca e falou que estava tudo bem e tentará convencê-la, mas ele deveria parar de falar. Xiao Qian estava feliz porque agora eu iria beijá-lo. Hai olhava para como seu amigo era ingênuo. No dia seguinte, Tian se encontrou com Qiao. A garota pediu desculpas e falou que não poderia dizer não para o seu irmão mais velho. Tian respondeu que estava tudo bem e ele não a decepcionaria. Qiao ficou muito brava por causa de tudo isso, pois Gao é ruim e mesmo assim ele será salvo. Tian sorriu e disse que tudo vai ficar bem e ele não vai deixá-lo sair tão rápido. Em seguida eles entraram no hospital. Xuan agradece ao protagonista por ter vindo. Tian perguntou ao homem se ele estava pronto para aceitar a condição que ele propôs na última reunião. O pai de Gao prometeu que quando seu filho acordasse ele definitivamente vai ensiná-lo a não criar problemas para Tian e seus amigos. O protagonista respondeu que era verdade e começou a usar seu poder para curar Gao. Depois o jovem respondeu que o cara agora estava saudável, mas Gao continuou a dormir e não acordou. O pai irritado perguntou se ele ia usar apenas uma agulha e não ia mais fazer nada. O protagonista tranquilizou dizendo que o garoto acordaria logo. Tia acrescentou que em 6 meses ele precisa pegar outra agulha e injeção para recuperação total. Isso assustou o pai e ele perguntou o que isso significava. Algo não lhe dava paz e Tia esclareceu que Sigal se comporta como uma pessoa honesta. Durante 6 meses ele vai curá-lo, caso contrário. Nesse momento ele parou de falar. Shun estava muito irritado e perguntou o que ele queria dizer. Tian, saindo da ala, respondeu que caso contrário ele não teria netos. O pai de Gao bateu pela primeira vez na cama do hospital. Ele estava muito zangado com Tian. Ele olhou para o jovem com raiva e pensou que ele estava condenado. Seu filho Gao naquele momento começou a fazer sons diferentes e começou a acordar lentamente. Enquanto dormia, o jovem mestre Gao gritou para não ser destruído. Ele estava assustado e depois ouviu a voz de seu pai, que lhe disse para não ter medo e que ele estava por perto. Quando acordou, Gao disse a seu pai que Tian tentou acabar com ele. Seu pai deveria se vingar dele. O pai, franzindo a testa, disse ao filho para não se preocupar, que se vingaria dele por tudo o que tinha feito. Na noite do mesmo dia, uma reunião de familiares acontecia num dos restaurantes mais caros da cidade. Hai disse a Tian que lhe devia porque resolveu o problema. Xiao Qian levantou o copo e disse que também devia a Tian por sua ajuda. O protagonista disse que não precisava se preocupar porque tudo o que Qiao lhe pedir, ele fará. Hai perguntou com raiva o que ele estava falando. A garota se levantou e pediu que todos comessem sushi. Xiao Qian estava comendo caranguejo e virou-se para Hai dizendo que se não se apressar a borda iria esfriar e ele iria comê-lo. Tian disse que o cara tinha um apetite incrível e sorriu para ele. Qiao respondeu que ele infelizmente ficou assim por causa de uma mulher, e ela começou a contar a história que aconteceu há vários anos. O irmão repetiu a frase da garota de que Xiao Qian é um porco.